Olá, muito bom dia para você, eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação especial de sábado, o resumão da semana. Os principais destaques da semana, a gente debate aqui já com um assunto um pouco mais distante, com um olhar um pouco diferente. E para me ajudar nesse debate, nesse sábado aqui pela manhã, os comentaristas Pedro Nascimento, Mardélio Couto e Leonardo Bortoleto. Bom, pessoal, não tem como começar essa semana do Conversa de Redação de sábado, não falando sobre o Juiz de Fora, né? Sobre essa tragédia lá na Zona da Mata. Inclusive, por lá, segue as buscas por desaparecidos. Sobreviventes tentam recomeçar, né? Em meio à lama, toda a confusão, destruição. Bom, mas duas coisas chamaram muita atenção nessa semana. De um lado, a solidariedade. Muitas pessoas ajudando, doações chegando, pessoas indo como voluntários ajudarem os bombeiros. Mas de um outro lado, um lado meio estranho do ser humano, um lado meio maldoso, que é o que o coronel Rezende, da Defesa Civil, chamou de turismo de tragédia, né? Muitas pessoas indo até Juiz de Fora, indo até o bar, lá na Zona da Mata, para fazer vídeo, ganhar likes e tentar, de alguma forma ou de outra, faturar com essa tragédia. Bom, deixa eu começar com você, Bortoleto. Uma tragédia sem precedentes aqui em Minas. A gente traçava, inclusive, um paralelo com outra tragédia que ficou muito marcada, que é a tragédia da Barraginha, aqui em Contagem, né? Mas os números já superam muito a tragédia que foi aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Mas com esses dois lados do humano, assim, um lado bom e um lado meio estranho, meio ruim. Bom dia para você. Bom dia, Júnior Moreira, os amigos aqui debatedores e todos os ouvintes da Itatiaia. Bom, falando da parte boa, da parte que mais agrada, aliás, isso é uma tônica do brasileiro. Toda vez que, infelizmente, acontecem esses desastres, a mobilização nacional me orgulha de ser brasileiro. A maneira com a qual a gente acolhe, não só com dinheiro, com donativos, com itens importantes, mas as pessoas indo às ruas, ajudando as forças de segurança para que a dor seja amenizada. Isso é louvável, a gente tem que sim falar, não cansaremos de repetir o quanto isso é bonito de ver. Agora, para as pessoas que eu acompanhei durante toda a semana e até tive a oportunidade de emitir uma opinião sobre aquela pessoa que divulga fake news, aquela pessoa que não checa a informação. Meu amigo, minha amiga, pelo amor de Deus, nós estamos em 2026 e em cima de uma tragédia como essa, o mínimo que a gente tem que ter é o bom senso e a responsabilidade de checar. Pelo amor de Deus, entre nos veículos oficiais que verdadeiramente têm os números, se prontifique a olhar as informações em veículos de comunicação confiáveis para poder divulgar e passar para frente. Não passa para frente. Agora, quanto a bandido, bandido não tem como falar outra coisa, Júnior, a não ser que é da pior estirpe possível, usando desses momentos tão trágico para poder faturar. Esse aí, meu amigo, não há o que dizer, é só lamentar o tipo de gente que se aproveita desse tipo de coisa. O problema, Pedro, que não foi só influenciadores, né? Muitos políticos também, inclusive atrapalhando o trabalho das buscas e da limpeza ali daquelas cidades. Bom dia para você. Bom dia também para você, Júnior, e para todo mundo que está acompanhando a Itatiaia. Pois isso que o Bortoleto falou é bem significativo, né? A população, principalmente a população mineira, né, já está acostumada com essas tragédias já no início do ano. As chuvas sempre fazem muitas vítimas e já está acostumada já a essa solidariedade, a esse atendimento, né, que às vezes é mais rápido do que o próprio atendimento feito pelo Estado. Mas essa semana se falava especificamente sobre esse caso do trânsito, né? Não dá para a gente deixar de citar o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, esteve lá na quinta-feira, né? E aí um vídeo que viralizou bastante foi que o rapaz filmou ele ali, mostrando o Nicolas fazendo algumas imagens ali, gravando seu TikTok e tudo mais, e aí atrapalhando ali o trânsito das máquinas que estavam fazendo a limpeza nas ruas de, se eu não me engano, foi Cidade Ubá. Mas, de qualquer forma, Júnior, sempre que acontecem essas tragédias, a gente sempre tem essas visitas de políticos, né? A gente lembra, por exemplo, em Brumadinho, né? Houve ali a presença de deputados da Assembleia de Minas, houve deputados federais também que foram para lá bem no dia da tragédia, momentos seguintes, e eles têm um papel, sabe? Eu não sou tão contrário a essa ida, essa visita, não. Porque ali eles recebem muitos pedidos, principalmente os políticos que são da região, recebem pedidos de atendimento, conseguem facilitar ali
ali o trabalho da Defesa Civil, conseguem comunicar com mais facilidade esses alertas, esses pedidos, né, feitos pelas forças de segurança. Então, é um serviço que eles prestam. Mas a gente tem que ficar muito ligado em quem está prestando um serviço e quem realmente, de fato, está ali só lucrando com aquela tragédia, aproveitando para poder angariar ali capital político, ou seja, criticando, ou seja, se mostrando, fazendo alguma coisa. O que a gente tem que entender é que é o seguinte, se tem algum político lá gravando vídeo, enfiando o pé na lama, se ele quiser aparecer, beleza, mas esse é o trabalho dele e ele tem que ser cobrado por isso. A gente tem que cobrar, na verdade, são os que não estiveram na tragédia, os que não viram de perto essa confusão. Hoje mesmo o presidente Lula está sobrevoando aí as cidades de Ubá, Juiz de Fora, e é isso, as autoridades têm que estar presentes, tem que ver, assim, se for lucrar em cima desse capital, ok, é da política, faz parte, mas que não seja exclusivamente para isso, né, Júnior? Pois é, eu sou um crítico desse tipo de visita, sabe, à tragédia, inclusive de políticos, esse negócio de sobrevoar a região, aí faz aquele vídeo bonitinho, aquela história toda, e hoje a gente tem tecnologia para saber o que aconteceu, né, os drones filmam, as imagens chegam, então não tem essa necessidade. Tomara que chegue lá e libere algum tipo de verba, né? Faça alguma coisa de concreta para que isso mude um pouquinho a vida dessas pessoas que estão sofrendo tanto, né? O Mardélio, mas de um lado a gente está falando dessas pessoas que acabam lucrando com a tragédia, mas de outro tem muita gente boa também que está ajudando, né? Bom dia para você. Bom dia para você, Júnior Moreira, aos debatedores, aos ouvintes que nos acompanham. E, Júnior, felizmente os bons são maioria, né? Principalmente o povo mineiro, que é destaque em solidariedade. Eu tenho que destacar isso aqui, como destacou o amigo Bortoleto. Júnior, sobre essa situação, eu já cobri várias tragédias, infelizmente, tragédia de Mariana, a tragédia de Brumadinho, e estive mais recentemente nas cheias históricas do Rio Grande do Sul, e esse fenômeno, Júnior, infelizmente, é cada vez mais frequente e cada vez mais intenso. Com o crescimento das redes sociais, além dos políticos que a gente está acostumado a acompanharem essas tragédias, tem muitos influenciadores, muitos deles, Júnior, inclusive não estão em busca de voto, não são pré-candidatos ou nada, estão em busca de likes. E aí, Júnior, a gente tem que lembrar para o ouvinte que nos acompanha, nós que estamos falando aqui, o time da Itatiaia, nós temos uma formação em jornalismo, a gente foi capacitado, a gente tem critérios de noticiabilidade, critérios levando em conta o que pode e o que não pode ser mostrado, e muitas vezes, Júnior, esses influenciadores não têm nenhum critério, posso dizer que na maioria das vezes não tem. Em busca do like, eles mostram cenas assim que são muito fortes, cenas de vulnerabilidade das pessoas. Isso aconteceu em Brumadinho. Eu presenciei, cobrindo a tragédia de Brumadinho, em vários momentos, os bombeiros tendo que interromper o trabalho tão exaustivo para chamar a atenção desses supostos influenciadores que estavam filmando ali, muitas vezes querendo mostrar coisas que não podem ser mostradas. A gente, infelizmente, quando está acompanhando um resgate nessas tragédias, nós que somos jornalistas diplomados, profissionais, a gente vê essas tragédias, mas a gente filtra. A imagem é borrada, a imagem não é mostrada, a gente está ali acompanhando a informação, mas esses influenciadores não têm nenhum filtro e colocam algumas cenas nas redes sociais que são muito tristes. Imagina para uma pessoa que perdeu um ente querido, está sofrendo, está com o coração despedaçado, e aí a pessoa vai nessa rede social e se depara com uma cena ali do ente querido sendo mostrada para milhões de pessoas e sem nenhum tipo de filtro. Isso é lamentável. Agora, a classe política, Júnior, tem muita gente tentando capitalizar em cima dessa situação, muitos políticos, da esquerda e da direita. O Pedro fez essa crítica à postura do deputado federal Nicolas Ferreira. Eu vou em um outro ponto. Deputados da oposição ao governo Zema, na Assembleia Legislativa, também estão tentando capitalizar de qualquer forma em cima da tragédia. Alguns políticos na Assembleia Legislativa, Júnior, eles se descrevem como se tivessem uma nobreza, né? Como quando eles falam algo, é como se eles tivessem uma nobreza em relação a outros políticos. Então, eles criticam o governo de estar tentando fazer algumas missões por lá, mas a própria oposição também está fazendo. As redes sociais dos parlamentares de oposição estão inundadas de publicações sobre essa situação e criticando, Júnior, para fazer uma crítica aqui bem pontual. Eles estão inundando as redes sociais dos jornalistas, mensagens que as equipes estão enviando para a gente, de supostas irregularidades que alguns veículos de imprensa acharam em destinação correta ou não do governo Zema
em relação ao combate às enchentes. A gente está acompanhando essa briga aqui de perto na Itatiaia. O governo Zema dizendo que investiu quase 2 bilhões de reais no combate às enchentes, a oposição dizendo que não, trazendo algumas reportagens à tona, há essa discordância, mas, Júnior, os deputados estão mandando essas reportagens agora e eu fico com o questionamento. Onde estavam esses deputados durante todo o governo Zema se ocorreram essas irregularidades? A função dos deputados de oposição não é denunciar, de todos os deputados é denunciar, mas principalmente da oposição. Se eventualmente isso que eles estão compartilhando agora procede, por que eles divulgaram antes, não fiscalizaram antes? Esse é o papel da oposição. Eles deveriam denunciar isso antes de acontecer uma tragédia e antes de parar na imprensa, que esse é o papel deles, são muito bem pagos para isso, Júnior. Pois é, pessoal, lá de Brasília, de onde fala o nosso Pedro Nascimento, algumas confusões apareceram e tomaram conta também do noticiário. Então, só mudando de assunto rapidamente aqui, tem todo um xadrez da política que é jogado nessa época de pré-eleição, né? Daqui a pouquinho a gente, na verdade, a gente tá em campanha já, mas não de forma oficial, né? E duas situações me chamaram muita atenção nessa semana. É lógico que teve a briga na CPMI lá, que o Pedro, inclusive, a gente brincava no Chamada Geral que a confusão que não falta em Brasília, né? Esse negócio parecendo meio que quinta série. Mas dois fatos, assim, para a eleição presidencial que me chamaram a atenção e eu vou direto a eles. Primeiro, os registros que foram vazados, registros escritos à mão pelo senador Flávio Bolsonaro e também pré-candidato à presidência da República nas eleições deste ano. De forma um pouco mais resumida, porque as anotações eram de todos os estados, né? Aqui em Minas Gerais era uma espécie de tentar deixar o vice-governador, que deve ser candidato ao governo do estado, meio escanteado, falando que ele puxaria a chapa de Flávio para baixo, colocando Flávio Roscoe nessa disputa, que é o presidente da FIENG, né, falando que seria o candidato ideal, e mais alguns escritos, alguns rabiscos ali. Isso foi deixado ali de propósito ou não, depois de uma reunião do partido e tal, que meio que movimentou todos os estados a partir desses escritos. E outra situação que me chamou muita atenção foi a pesquisa do Instituto Paraná, que saiu nessa sexta-feira, ou seja, ontem, mostrando o Flávio Bolsonaro pela primeira vez, em segundo turno, é verdade, mas pela primeira vez, à frente do presidente Lula nessas pesquisas de intenção de voto. Bom, Mardelli, deixa eu começar com você. Me parece que esses dois fatos políticos, tanto a pesquisa quanto os rabiscos de Flávio Bolsonaro, foram os movimentos mais importantes, lógico, junto com a quebra de sigilo de Lulinha e outras coisas, mas me parece que esses dois são mais importantes da semana. Pois é, Júnior, eu concordo com você. Júnior, um político experiente na Assembleia Legislativa me disse uma certa vez, eu não esqueço, que nada na política é por acaso. Você acha mesmo que o político experiente, acostumado a negociações, a tratar de assuntos no sigilo, que ele deixaria uma folha ali em cima da mesa? Seria um descuido? Não sei, Júnior. Vou me dar o benefício da dúvida. Não sei se o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, deixou realmente sem querer essa folha ali em cima da mesa. A versão oficial dele é que ele estava saindo ali para dar algumas entrevistas, algumas conversas sigilosas, esse papel ficou em cima da mesa e que um colega da imprensa teria aberto essa folha e fotografado. Que foi isso que aconteceu. Não sei. Esse político me disse uma vez, eu não esqueço disso, que nada na política é por acaso. Eu acho que isso serviu por querer ou sem querer para balançar o xadrez político. Em relação, Júnior, a essa questão dos estados, isso para o ouvinte que não acompanha o cenário eleitoral de perto é muito importante. Você ter um nome forte disputando o governo do estado é primordial para você ter um palanque político naquele estado. Então, se o Flávio Bolsonaro quer se crescer, se alavancar no cenário nacional, é fundamental que ele tenha nomes fortes em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, nesses grandes centros, para que essa força possa ser capitalizada para outros estados. Então, isso passa por Minas Gerais. Eu tenho conversado, Júnior, com pessoas próximas ao senador Cleitinho, que dizem que ele, de fato, está acreditando nisso que ele está dando de declaração em viva voz, em público, que ele só estaria disposto a abrir mão da candidatura pela direita para o Nicolas. Que se o Nicolas não quiser ser candidato ao governo, ele vai disputar com o Matheus Simões. E aí a gente vai ter essa situação, né, Júnior? De distribuir, de rachar a direita. E o PL vai ficar com o Simões ou vai ficar com o Cleitinho? As pesquisas até aqui têm colocado o Cleitinho como o nome mais forte. Inclusive, esse é o argumento dele para ser candidato. Que
o nome mais forte da direita que deveria concorrer. Ele disse que se não fosse ele desistiria da candidatura, mas as pesquisas têm apontado ele como nome forte em Minas Gerais. Aqui, em São Paulo, Tarcísio de Freitas tem sido bem contundente, dizendo que é candidato ao governo do estado à reeleição, afastando qualquer possibilidade de que vai disputar o Palácio do Planalto, apesar de ele ser querido, né, Júnior, aqui pela Faria Lima, que é o coração financeiro do país, que fica aqui na Paulista, também é considerado um bom nome por algumas alas da centro-direita, a direita que não é bolsonarista, mas quer evitar qualquer tipo de rusga e está dizendo, chegou a usar uma expressão que vai segurar a mão do Flávio Bolsonaro e que vai apoiá-lo. Então, tá 2 nomes aí que a gente vê que estão se destacando na direita, o Tarcísio apoiando o Flávio Bolsonaro. Agora a gente tem que ver como é que vai ficar esse palanque político em Minas. O xadrez tá meio bagunçado, Júlio. Ô, Pedro, o Mardelli tem razão. Essa entrevista do Cleitinho, até de forma muito exaltada a entrevista, né? Foi outro fato político importante. E aí se une, né, aos rabiscos que foi praticamente no mesmo dia, né, do Flávio Bolsonaro, os dois batendo forte no Matheus Simões, né? Sim, sim. O Matheus Simões, que se a gente fosse colocar aí um personagem, quem ganha e quem perde na semana, né? Acho que o Matheus Simões perdeu bastante essa semana com essas anotações, né? Essa anotação do Flávio Bolsonaro, ela evidencia algo que já estava sentido dentro da campanha, né? Que esse apoio do PL ao Matheus Simões dependeria muito da viabilidade dele, né? Eleitoral. Ele que assume o governo agora em abril, né? Quando o governador Romeu Zema vai precisar descompatibilizar, mas por enquanto ainda não está empolgando nas pesquisas, não. Chegou a trocar de partido, saiu do Novo, que é um partidinho menor, né? Foi para o PSD, que é esse partidão, né? Um dos maiores do Brasil. E, assim, ainda não avançou. Está com 9% das intenções de voto na última pesquisa. Está muito atrás do segundo e do terceiro colocado. Cleitinho performando muito bem, claro. E essa incerteza, né, que a gente vê ali com relação ao nome para o governo do estado foi o que está levando o PL a procurar essa segunda alternativa, né? Esse nome do Flávio Roscoe, inclusive, foi objeto de conversa ali com Flávio Bolsonaro, e entre Flávio Bolsonaro e Nicolas, né, a conversa que aconteceu essa semana, e é um nome que o PL diz que se o Nicolas indicar, se tiver alguma preparação, é um nome para o governo do estado. Então, assim, é um caso a se avaliar, porque não tem nada muito definido. O Flávio Bolsonaro, assim como o Lula, também precisa de um palanque forte em Minas Gerais. É o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, a gente sabe da importância de Minas Gerais, então ele não vai querer fazer um palanque aqui com o Matheus Simões com 9%. Agora, é importante a gente falar também sobre a questão do Senado, porque a gente tava uma corrida maluca ali, né, de um monte de deputado, todo mundo disputando quem que é o mais bolsonarista ali dentro do PL para ser indicado para o Senado. Mas, pelo que parece, quem venceu essa disputa foi o Domingos Sávio, que é o presidente do PL, já tinha falado há mais tempo que tinha essa vontade de ser candidato ao Senado. É um nome que tem importância dentro do partido, mas não tem essa visibilidade que outros nomes do PL têm, né, como o Nicolas, enfim, e esses outros deputados mais ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E o outro apoio também que está se desenhando é do Carlos Viana, que até então não se sabia se ele ia tentar a reeleição e não, mas deve tentar a reeleição, e já apoiou o Bolsonaro em outros momentos, né? Foi o governo, foi o candidato dele em 2022 ao governo do estado, né? Então, as coisas estão começando a se desenhar dentro do PL. Como o Mardelli falou, né? Nem tudo que a gente imagina que é sem querer, na verdade né? Mas para falar a verdade, eu já participei de reuniões, assim, você vai acompanhar a reunião, né? Só um bastidorzinho aqui de Brasília. Às vezes os caras estão atrás da porta, você tá ali. Cara, eu já vi colega botando a orelha, assim, na porta para ver o que está sendo falado. Depois que o pessoal sai, entra na sala, vai procurando ali papel. Eu mesmo já achei papel ali, tinha anotação e tal. Então, assim, é parte do trabalho do jornalista, Vale tudo, Pedro, vale tudo pela notícia. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. Agora, é interessante isso que... Oi. Só uma rápida situação sobre o Senado, e a gente percebe uma certa diferença de opiniões aí dentro da família Bolsonaro, né? Você vai se lembrar que o Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, havia dado alguns acenos que gostaria do nome do Caporeso, deputado estadual de Minas, para ser o candidato ao Senado, inclusive em algumas publicações públicas nas redes sociais. E agora a gente vê o nome do Domingos Sávio, que é um político de raiz, inclusive com ligação com o PSDB,
parece que está sendo o nome que vai ser o candidato pelo PL. Então a gente observa também, Júnior, que dentro da família Bolsonaro tem a opinião do Jair Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro e do Flávio Bolsonaro. Elas caminham próximas, mas de vez em quando tem algumas ramificações, Júnior. É verdade. E da Michelle Bolsonaro também. Que é um player importante. Bortoleto, acabou que sobrou pouco tempo para você, mas eu quero te ouvir sobre esse assunto, porque essa questão que o Mardello citou do palanque eleitoral para um candidato como o Flávio é importante, porque ele corre o risco, tendo o PSD também um candidato à presidência, dele não ter palanque aqui em Minas, um palanque forte pelo menos, porque como que o Matheus Simões vai ser candidato ao governo com um candidato à presidência do mesmo partido dele, dando palanque para outro, né? É lógico que tudo pode acontecer, mas é meio esquisito. Mas vamos lá, vou tentar ser o mais sucinto possível, lembrando principalmente os nossos ouvintes de que tudo isso que está acontecendo aqui agora não é campanha. Não é campanha, aliás, não é nem pré-campanha. Porque, na realidade, as coisas começam a se definir no dia 15 de agosto. Por que 15 de agosto? Porque é quando acontece o registro das candidaturas. E por que não nas convenções? Porque eu já cansei de ver convenção que termina dia 5 de agosto, dá margem para alteração até o dia 15 de agosto. Então, tudo que nós estamos comentando aqui só tem compromisso com este sábado. Agora, quando o Caporeso se colocou como candidato a senador, tive a oportunidade de falar aqui, jamais será. Jamais será. Por quê? Porque se tem uma coisa que não está decidida é quem vai fazer a composição de toda a chapa para que isso possa vir a acontecer. Vou só ser simples, didático e rápido. Hoje tem duas pessoas que efetivamente só não são candidatos à presidência da República se não quiserem. O nome dessas duas pessoas é Luiz Inácio Lula da Silva, que só não é candidato se não quiser. A outra pessoa é Romeu Zema, que tem controle do partido e que só não é candidato se não quiser. Todo o resto ainda está sob júdice, ainda vai ser avaliado. E isso acaba embaralhando o Estado. Os movimentos o Flávio Bolsonaro não está nessa lista sua, não? Como candidato? Não, também não. Você já está cansado de saber. Eu aqui apanho quase todo santo dia aqui na Itatiaia, porque eu não consigo confirmar o Flávio como candidato. E eu vou até comentar que, obviamente, nas últimas 2 semanas, uma coisa foi feita. Ele vem tentando consolidar essa candidatura. Ele precisa trabalhar a rejeição. Lembrando que não começou campanha. Ao começar a campanha é que ele vai começar a apanhar. Então, tudo isso está no xadrez colocado. E isso é muito importante para definir os seus palanques do lado de cá. Lembrando que, quando a gente está falando de governo do Estado, e em especial Minas Gerais, a despeito das observações feitas por Flávio Bolsonaro, que deixou, obviamente, à disposição tudo que deixou para poder movimentar, como tem sido notícia essa semana, ainda será na próxima, que vai começar amanhã, é muito claro que ele não tem ainda, Matheus Simões, tudo o que ele pode vir a dar de pontuação, por um motivo muito simples. Ele ainda não é governador de Estado. A partir do momento que ele for governador de Estado, esse jogo muda também. E aqui o cenário só vai estar definido lá para meados de julho. Até lá, todos nós estamos aqui na expectativa de falar para talvez estarmos certos até chegar o dia. É isso, ponto final no nosso Conversa de Redação especial, esse resumão da semana que acontece todo sábado aqui pela manhã. Eu tive a companhia de Pedro Nascimento, Mardélio Couto, Pedro Nascimento de Brasília, Mardélio Couto de São Paulo e Leonardo Bortoleto aqui dos estúdios em Belo Horizonte. Bom dia para todo mundo. Agora você acompanha o Acirantão, mais informações ao longo do dia, de hora em hora no Itatiaia Urgente ou quando a notícia acontecer. Bom sábado, bom fim de semana.